O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Pergunta de número 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e o outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Resposta: muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse amor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Prezados irmãos, que a paz do Cristo nos envolva hoje e sempre. Iniciamos mais um momento de reflexão à luz do Evangelho vivido, convidando-nos ao recolhimento íntimo e à escuta atenta das lições da espiritualidade superior. A mensagem de hoje, intitulada Sinal de Perigo, de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, oferece-nos valioso roteiro de vigilância moral e de educação dos sentimentos, especialmente no que se refere ao ressentimento, esse adversário silencioso da paz interior. Vamos à mensagem. Habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que se deve claramente evitar. Se a razão para a queixa é algum problema doméstico, anote em silêncio a maneira pela qual poderá você cooperar na reharmonização do grupo familiar e auxilie para que o ponto nevrálgico seja extinto. Ante uma criatura de quem recebeu ou esteja recebendo ofensa ou dificuldade, medite no valor de que essa mesma pessoa se reveste para os outros e esqueça qualquer motivo de mágoa que lhe tenha chegado ao coração. Não desajustes de opinião ou comportamento. Admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida lhe implantou na cabeça. Aquilo que muitas vezes tomamos por indiferença ou desconsideração naqueles que nos cercam é cansaço ou doença neles, e não hostilidade contra nós. Fracassos de qualquer modo são sempre convites a que partamos para tarefas novas e melhores, compelindo-nos a sair da insegurança. Dedicações incompreendidas são cursos de burilamento íntimo em que podemos aprender a amar sem o culto do egoísmo, no qual sermos amados costuma ser a nossa preocupação. Perdoe quaisquer golpes com que a vida lhe esteja ministrando aulas de experiência e recorde que você está no rio de bênçãos em que Deus lhe situou a bênção da vida.
O trabalho, especialmente quando se expresse por serviço aos outros, é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. Ressentimento é sempre indução à enfermidade e desequilíbrio. Diante de problemas e obstáculos com que sejamos defrontados nos caminhos do tempo, recorramos à prece e a oração nos renovará por dentro, transfigurando a sombra em presença de luz. André Luiz. Prezados amigos, o Espírito André Luiz nos alerta logo de início para o ressentimento como verdadeiro sinal de perigo espiritual. Não se trata de emoção passageira, mas de estado íntimo persistente, que, quando alimentado, compromete a harmonia da alma e abre caminho ao desequilíbrio. A proposta do autor espiritual é clara: identificar o ressentimento e agir conscientemente para neutralizá-lo. Nos conflitos domésticos, a orientação é substituir a queixa pela cooperação silenciosa. Em vez de ampliar o problema com palavras ásperas ou atitudes impensadas, somos convidados a colaborar na reharmonização do lar, extinguindo o foco do desajuste pela compreensão e pelo exemplo. Diante das ofensas, André Luiz sugere um exercício profundo de empatia. Reconhecer o valor do outro na vida de terceiros. Esse esforço dilui a mágoa, relativiza a dor e nos ajuda a perceber que ninguém se resume aos equívocos que comete conosco. A mensagem também destaca a importância do respeito à liberdade de pensamento. Assim como desejamos ser compreendidos em nossas opiniões, devemos conceder aos outros o mesmo direito, compreendendo que diferenças não precisam gerar antagonismos. Outro ponto relevante é o alerta contra interpretações precipitadas. Muitas vezes, aquilo que entendemos como indiferença ou desconsideração é apenas cansaço, enfermidade ou limitação momentânea do próximo. Essa leitura mais caridosa da convivência humana nos poupa sofrimentos desnecessários. Os fracassos e as dedicações incompreendidas são apresentados como oportunidades educativas. Eles nos retiram da zona de conforto, lapidam o amor desinteressado e nos ensinam a servir sem a expectativa constante de reconhecimento. Por fim, André Luiz reforça 2 recursos fundamentais contra o ressentimento: o trabalho no bem e a prece. O serviço ao próximo funciona como poderoso preservativo espiritual, enquanto a oração renova o íntimo, transformando sombras em luz e restaurando o equilíbrio interior. Ave Cristo. Nosso ouvinte Murilo Mendonça, residente em Dourados, Mato Grosso do Sul, encaminhou mensagem ao programa solicitando auxílio e amparo espiritual para Maria Luzia de Oliveira, que realizava tratamento médico em Goiânia, mas que veio a desencarnar em decorrência de um câncer. Maria Luísa foi dedicada trabalhadora do setor de moléstias infecciosas do Hospital Universitário de Uberlândia, UFO,
onde exerceu suas atividades com zelo e compromisso no serviço ao próximo. Elevamos assim nossas preces, rogando a espiritualidade maior que a envolve em proteção, serenidade e esclarecimento, amparando-a em sua nova etapa na vida maior, bem como confortando os corações de seus familiares e amigos. Vamos orar. Senhor da vida, agradecemos pelas lições que nos convidam à vigilância dos sentimentos e à renovação diária do coração. Auxilia-nos a reconhecer o ressentimento como sinal de alerta, concedendo-nos forças para substituí-lo pela compreensão, pelo perdão e pelo serviço no bem. Que o trabalho útil nos fortaleça, que a prece nos ilumine e que saibamos transformar as dificuldades em degraus de crescimento espiritual. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre, sustentando-nos na paz, na esperança e no amor. Que assim seja.